tão importante, principalmente numa época atual, em que a gente... Obrigada. Ela vai nos ajudar a compreender como melhorar nossa autoestima, né? Como superar obstáculos da vida, do dia a dia, com mais lucidez. Olá a todos, boa noite. Sempre uma alegria muito grande estar aqui novamente na casa, né? Revendo corações tão queridos. Então nós vamos falar hoje sobre autoestima e superação. E nós vamos entender qual a relação, né, entre autoestima e superação. Então vamos lá. Tem alguém hoje aqui pela primeira vez? Você? Qual é o seu nome? Mariana. Caroline. Mais alguém? Só. Então vamos lá, vamos passando aqui e vamos dar início. E como sempre a gente começa entendendo o tema, né? A gente começa entendendo o tema. O que é autoestima? Né? Como nós entendemos a autoestima? Tem várias formas de a gente entender e abordar o tema. Mas vocês podem acreditar, a autoestima é um dos ingredientes mais importantes para nós se a gente quer de fato alcançar alguma coisa na nossa vida. Sem autoestima ou com baixa autoestima, a gente não consegue ir muito longe. Pelo menos assim, a passos mais acelerados, né, que eu quero dizer. Se a gente quer colocar um speed, assim, acelerar um pouquinho, a autoestima é um ingrediente sem o qual a gente vai bem devagarzinho, bem engatinhando, né, eu diria. Então vamos lá, o que é autoestima? A avaliação que a pessoa faz de si mesma é uma avaliação que nós fazemos de nós mesmos. Certo? É uma avaliação. É a forma como nós nos enxergamos, eu diria. Né? Expressa uma atitude de aprovação ou repulsa e até que ponto ela, né, nós, a pessoa, se considera capaz, significativa e valiosa. Então, ou seja, é uma autoimagem que nós temos de nós mesmos. No primeiro momento, isso seria a autoestima, né? Ou seja, essa aprovação, essa repulsa que nós temos de nós mesmos. Como nós nos enxergamos. Tem essa frase que eu acho muito interessante. Ela fala assim: a autoestima é um recurso nato em todo ser humano. Alguns a encontram com maior facilidade, outros demoram um pouco mais. Somente olhando para dentro de nós, poderemos absorvê-la, e quando isso acontece, ela se manifesta na forma de luz que guia e ilumina o nosso caminho. Então, a autoestima nós a encontramos quando buscamos dentro de nós. A gente vai ver mais adiante como é que é isso. Mas é algo que nós precisamos reconhecer em nós mesmos, porque é uma imagem que nós temos de nós. Né? Será mais ou menos isso aí, a forma como nós nos vemos. E existem várias formas para nós nos enxergarmos, né, vamos dizer assim. Então, por que não nos olharmos com um olhar de autoestima, de valorização? Né? É tudo uma questão de escolha, de posicionamento. Como nós nos enxergamos. Eu achei essa foto muito engraçada, por isso que eu coloquei. Então vamos a algumas considerações mais sobre a autoestima. Quando é baixa a autoestima, a resistência diante da vida e suas adversidades diminui. Aí vocês vão começar a entender porque eu falei que no início é um ingrediente sem o qual a gente tem grande tendência a ir mais devagar na vida e sofrer mais até, né? Temos mais dores. Quando nós temos baixa autoestima, somos extremamente fracos. Qualquer coisa nos derruba. Qualquer pessoa, qualquer olhar. E não precisa muito, né? Quando a gente tem baixa autoestima, de repente um olhar que a pessoa nos dá te desmonta em 1000 pedacinhos. Porque nós não acreditamos em nós. Né? Então qualquer resistência, qualquer desafio que nós temos na vida, ele se transforma, ele fica muito grande. E a gente... nós não somos capazes de ir adiante. A gente fica ali, né,
trememos na base. Mais uma pessoa com baixa autoestima tende a ser mais influenciável pelo desejo de evitar a dor do que de vivenciar o prazer. Então a gente, em outras palavras, o que essa frase está querendo dizer, somos altamente covardes, né? Então, se temos uma oportunidade de fazer algo que gostamos, mas se por alguma razão a gente acha que não é capaz, a gente vai evitar aquilo, né? Vamos evitar o nosso momento de, vamos dizer assim, de prazer pela covardia de tentar. Então a gente nem tenta, porque a gente acha, não sou capaz, não vou conseguir. É muito difícil, né? Eu não vou nem tentar fazer aquele curso, porque é muito difícil, eu não vou conseguir. Então a gente está sempre criando um obstáculo para fazer algo, para vivenciar algum prazer, para ter alguma experiência que seja diferente daquilo que a gente está acostumado. A gente não consegue dar um passo que esteja fora da nossa zona de conforto, né? A gente sempre anda simplesmente naquela zona de conforto. Então, quando temos baixa autoestima, é muito difícil a gente conseguir dar um passo além. Em qualquer aspecto da nossa vida, a gente fica limitado, é uma vida muito limitada. Uma autoestima elevada busca o estímulo de metas desafiadoras. Atingir objetivos exigentes alimenta uma boa autoestima. Então, ou seja, se nós queremos aumentar a nossa autoestima, a gente tem sempre que estar nos desafiando, buscando desafios, buscando fazer coisas novas, né? Faz uma lista daquelas coisas que você acha que não é capaz e começa fazendo uma por uma, que você vai ver que é capaz. Que é apenas uma imagem que você tem negativa ou muito pequena de você mesmo. Então, vai aí uma dica, né? Se queremos aumentar a nossa autoestima, então vamos começar a nos desafiar. Vocês concordam comigo? Podem ficar à vontade. Você sabe que eu gosto de ter uma interação. Então fiquem à vontade para qualquer momento fazer perguntas que estejam dentro do tema. E se eu souber responder, será um grande prazer. Então vamos lá, vamos aos atributos mais conhecidos de uma pessoa com baixa autoestima. Por que a gente está falando de baixa autoestima se o tema é autoestima? Porque é uma forma de nós nos identificarmos se a gente tem, né? Identificar se a gente tem. Então vamos primeiro pelo conhecido. Né? Vamos tentar identificar se a gente, o que seria o contrário, né, da autoestima, para ver se a gente se enquadra em algum desses. Então vamos ao primeiro. Apresenta sentimentos de isolamento e ansiedade. Eu vou tirar aqui, senão vocês vão ficar lendo. Apresenta sentimentos de ansiedade e... Quem lembra? Isolamento. O que vocês acham? É ou não é? Quando temos... Ansiedade é um grande problema. Sim. A maioria, eu ouvi falar, não sei, que parece que no Brasil é um dos países onde existe mais problema de ansiedade no mundo, coisa assim. Eu diria onde que tem ser humano tem ansioso. Parece que o mundo moderno faz todo mundo mais ansioso. Sim, porque nós estamos, você sabe por quê? Seria? Tanto a tamanho, a ansiedade? Acho que é busca de alguma coisa que a gente nem sabe exatamente o que é. Porque a gente já tem tudo e ainda continua buscando. Sim. Temos lugares ótimos para morar, morando num país riquíssimo, vivemos bem e aí a gente continua procurando mais. Sim. Essa busca constante. Uma busca constante, você? Eu Qual é o seu nome? Sara. Sara. Eu acho que também é porque nós podemos ter nos ver uma busca, mas essa imagem que foi feita do que é o sucesso, do que está aí a beleza, se não for aquele modelo, nossa, do sargento, ou sei lá, tem muito essa coisa assim, de passar essa mensagem que as pessoas acreditam muito nisso. Sim. E daí ficam felizes, ficam mulheres, ficam doentes. Sim. Eu tenho para mim que a ansiedade, principalmente hoje no nosso tempo, é muito grande, porque nós nos distanciamos muito de nós mesmos. Né? Nós não nos autoconhecemos. A gente está muito distraído, né? Tudo nos distrai. Televisão, Facebook, internet. Entende? Então nós temos pouco tempo para nos conectar com nós mesmos. E aquele pouquinho tempo que temos, diria, para ficar conosco, a gente não gosta muito de pensar. Então a gente está sempre se distraindo com alguma coisa, com alguém. Entende? Então quando nós perdemos a conexão conosco mesmo, é como se nós estivéssemos num terreno desconhecido.
E o desconhecido nos causa ansiedade, nos causa aflições, medo. Né? Então eu tenho para mim que seria mais ou menos por aí também. Né? Essa ansiedade. Sim? Insegurança também é ansiedade. Como? Insegurança, exatamente. A insegurança e a ansiedade estão de mãozinhas dadas. Né? Elas caminham juntas. Então a ansiedade e a fuga seriam mecanismos de fuga. Né? Então com baixa autoestima, o nosso primeiro passo, vamos dizer assim, seria de fuga. Né? De nos escondermos por detrás ali da ansiedade ou buscando isolamento. Né? Então não queremos nos expor. Então, porque se eu me exponho, eu vou estar saindo da minha zona de conforto, porque eu não sei o que pode acontecer, então é melhor me isolar, ficar quietinho no meu canto, porque eu também não sofro nenhum tipo de distúrbio. Oi? Você acha que tem alguma coisa ligada também? Também, é vergonha. Vergonha, ansiedade, baixa autoestima. Uma pessoa com baixa autoestima é extremamente vergonhosa, que também está relacionada ao orgulho, né? Então vamos ao próximo. Eu sempre passo para o lado errado. Né? A segunda. Grande sensibilidade às críticas. Grande sensibilidade às críticas. Quando temos baixa autoestima, somos extremamente sensíveis às críticas. Em outras palavras, tem uma palavrinha para isso. Nos magoamos. Qual seria a outra palavra? Deprime. Muito sensíveis às críticas. Qualquer críticazinha, não importa qual seja, vai nos irritar ou vai nos causar algum tipo de frustração. Né? A palavra que eu estava buscando era melindre. Somos extremamente melindrosos. Extremamente sensíveis, né? Então, com a baixa autoestima, somos extremamente suscetíveis às críticas. E por incrível que pareça, quanto mais temos esse comportamento, mais a gente atrai. Né? Por quê? Porque quando eu tenho essa tendência, eu vou estar atraindo experiências que me estimulem a rompê-las. E eu só vou romper se eu for confrontada. Se eu não for, eu nunca vou vencer. Então, eu vou estar sempre atraindo pessoas que me criticam, que me julgam. Né? Por quê? Na verdade, não é as pessoas que me criticam que me julgam, as pessoas estão sendo elas, estão tendo uma opinião. Eu aqui me sinto julgada, me sinto criticada, né? Porque não tenho ainda, não me fortaleci. Então a gente vai ver isso mais adiante. Vamos passar para a próxima. Dificuldade de afirmar as próprias opiniões e necessidades. Somos assim, a gente sempre fala sim para os outros e não para nós. Por quê? Porque nós não queremos ser rejeitados. Não queremos ser excluídos de grupos, né? Então a pessoa vai ter dificuldade de falar quais são as suas vontades, né? De se expressar. Então, se pedir opinião, a pessoa fala, não sei, não tem certeza, tem dúvida. A pessoa nunca vai se posicionar, né? Porque ela vai estar sempre com medo, sempre com insegurança de estar dando a sua opinião, né? De estar falando e estar demonstrando o que realmente pensa. Vamos ao próximo. Desistir com facilidades, evitando desafios. Que mais ou menos a gente falou um pouquinho, né? Mas uma pessoa com baixa autoestima, ela vai desistir muito rapidamente dos objetivos. Até traça, né? A gente até traça alguns objetivos, mas se a minha autoestima não é forte o suficiente, no primeiro desafio eu desisto. Né? Porque não tenho forças. Estou suscetível, a minha estrutura é muito fraca. Então, desistir dos desafios é a coisa mais fácil para uma pessoa com baixa autoestima. Próximo. Ter reduzida a clareza e o entendimento de si próprio. Quando temos baixa autoestima, não nos conhecemos. Né? A gente não sabe onde que quer, onde que quer chegar, para onde que está indo. Então veja quanta coisa a baixa autoestima dificulta na nossa caminhada. Né? Dificulta o nosso autoconhecimento,
dificulta sabermos onde nós queremos chegar, né? Então, é super importante a gente ter clareza de quem somos, de termos a coragem, né, de olhar para dentro de nós e nos fortalecer, porque é um exercício de fortalecimento. Quando nós olhamos para dentro de nós, primeiro que dói, né? Quando a gente olha para dentro, dói. Esse é o primeiro momento. Mas no segundo momento, a gente aprende a nos conhecer. É como se você tivesse uma máquina, né? Uma máquina que você tivesse que operar. E se você não conhece para que servem aqueles botãozinhos, você vai ficar apertando todos eles, até danificar a máquina. Aí quando danificar a máquina, você vai chegar à conclusão, nossa, eu vou ter que buscar o manual para ver como que funciona, né? Então vamos olhar para dentro de nós para nós nos conhecermos, para a gente saber como que a gente funciona, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, né? Sem nos auto-julgar. Evitar situações de risco e de exposições de si próprio, que mais ou menos eu já falei, né? Qualquer situação que nos coloque fora da nossa zona de conforto, nós vamos evitar, né? Nós não vamos ter essa coragem de dar um passo adiante. A gente vai sempre buscar evitar. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria. Sim. Eu não sei se eu me enquadro nessa coisa de baixa autoestima, mas ansiedade eu acho que eu tenho muito. Sim. Dos itens que você falou lá, não tem nenhum. Nenhum. Que maravilha. Mas eu acho que tenho uma ansiedade, eu acho que sou uma pessoa bastante ansiosa, que eu gosto tudo para ontem. Tudo pra ontem. Por que Eu você acho gosta que de eu tudo pra enquadro, ontem? não sei. Eu disse, sei lá. Você me conhece, né, Marco? É verdade. É verdade. Tudo para ontem. Nós trabalhamos juntos na City há um tempo. Sim. Mas eu sempre fui assim, sempre quero tudo para ontem e tudo para Você tá com pressa? Pra que você tá com pressa? Não sei. Pressa de quê? Também não sei. Porque eu cheguei até o topo de onde eu queria chegar, Sim. e daí eu chutei o pau da barraca e continuo vivendo, tranquilo. Sim. Não precisava nada, mas cheguei onde eu queria, voltei, fui de novo. Espera até o final. Até o final, quem sabe você se identifica com alguma coisa. De repente você não tem. É ótimo isso. Né? Mas vamos aguardar um pouquinho mais. Mas eu me acho ansiosíssimo. Sim. Ansiosíssimo. Sim. Sempre na expectativa de alguma coisa. Você é uma expectativa de alguma coisa? Dá um jeito. Expectativa de alguma coisa fala de medo também, sabia? Fala de medo. Falta de medo. Não, não vou Medo falar não muito tenho não, de que eu vou te nada. expor. A gente fala depois. Medo eu nunca tive nem tenho. Certo. Então isso aí seria então uma visão, né, de como que nós, quando temos baixa autoestima, nós nos vemos diante das pessoas. Certo? Todo mundo é maior do que nós, gigantes, e nós somos pequenininhos. Alguém já se viu assim? Próximo a alguém? Como é se sentir assim? Horrível. Ó. Quais são os sentimentos que vêm quando a gente se vê assim? Você é o Davi matou Golias. Como? Eu me lembro rapidamente do Davi que matou Golias. Sim. Davi que matou Golias. Aí eu creio. Alguém falou alguma coisa aqui? Você é o nada, né? E ali, eu olho ali não com uma sensação de volta baixa autoestima, mas uma sensação no decorrer profissional que aconteceu. Então, é a mesma situação. Você está num ponto onde você está certo ou você acha que está certo, só que o seu oponente é muito maior que você, então você não tem como contornar a situação. Sim. Infelizmente, você tem que enfrentar o gigante. Exatamente. Não ser testemunho para a altura da pessoa que Isso fala da nossa distorção, né? Essa imagem distorcida que nós temos de nós mesmos. Porque, na verdade, quando nós nos vemos assim, pequenininho diante daquele que está grande, isso é projeção. É uma forma inconsciente da gente estar projetando. Entendeu? De estarmos projetando as nossas, vamos dizer assim, as nossas fraquezas no outro. Entende? É uma projeção. Porque, na verdade, se a gente for analisar, não é bem assim.
Não somos assim. Somos diferentes. Não quer dizer que eu sou diferente dela, que eu estou acima dela ou que ela esteja acima de mim. Porque vai ter determinados aspectos da vida que ela vai estar de fato bem acima de mim, mas vai ter outros que eu vou estar acima. Né? Em termos de conhecimento, em termos de habilidades, né? Somos diferentes. Então, quando fazemos isso, é quando nós nos comparamos muito com as pessoas. Entende? E quando a gente entra para essa linha de comparação, é muito delicado, porque quando você se compara com alguém, você está se comparando com aquilo, só com aquilo que você consegue ver. E o que você não consegue ver? Né? E o que você não consegue ver nem em você mesmo. Quantas habilidades que nós temos que a gente sequer sabe que tem. Né? Então é uma visão muito pequena ali daquela small picture, né, que a gente fala em inglês. A gente só visualiza o pequenininho, aquilo que ele... Né? Então a gente se projeta e nos sentimos pequenos. Né? Pequenos. E quando a gente se sente pequeno, como é que a pessoa se sente pequena? Quais são as tendências dela? Como ela se comporta? Sempre na agressividade, na reatividade. Porque a pessoa se sente ameaçada. Olha o tamanho do grandão perto do pequenininho. Ele está se sentindo ameaçado ali, coitado. Às vezes eu acho que você se sente pequenininho, mas você se sente impotente em determinadas situações. Eu não me sinto ameaçada, mas eu me sinto pequenininha, eu me sinto impotente. Impotente? Não posso fazer nada. Sim. Talvez seja minha baixa estima, minha autodefesa, né? Mas eu me sinto impotente, é assim que eu me sinto. Sim, é uma sensação de impotência. E realmente é, porque se você está diante de uma experiência, de uma situação assim, você se sente impotente. Nada que eu fizer eu vou conseguir. Né? Então é melhor desistir, não vou nem entrar no jogo. Às vezes eu acho que a gente tem momentos assim, mas depois a gente encontra uma saída. Eu tive muitos momentos assim, mas você sempre encontrei uma saída. E essa saída? Dentro de você consegue. Sempre tem uma saída. Não existe nenhuma situação que não tenha uma saída. Sempre tem. Só que a grande... Deixa eu só perguntar, o que você queria dizer? Não, tirando por mim. Às vezes, na maioria das vezes, a saída para mim é me abster. Se abster. Que é aquilo que estava no slide anterior, né? O isolamento, a desistência. Né? Eu me enquadro em algumas situações, por isso eu digo, eu me sinto totalmente impotente, totalmente. Então, tipo, para não criar confusão, eu assim, eu sei, ok, tudo bem, tá bem. Sim. Certo. Mais alguém? Antes da gente prosseguir? Então, o que nós podemos fazer, então, para nós não nos enxergarmos dessa forma mais? Como que a gente pode ajustar as nossas lentes para termos uma visão mais equilibrada ao nosso respeito? Acho que eu autoconhecimento, né? Para você saber as questões também. Autoconhecimento? Como é que seria esse autoconhecimento? O olhar para dentro de si, buscando, entendendo as suas qualidades e os seus... não defeitos, mas então... O autoconhecimento é a chave, entende? Porque quando a gente quando nós começamos a nos autoconhecer, você vai descobrindo habilidades suas, e cada habilidade que você descobre, você vai se sentindo um pouquinho mais assim. Aí você vai descobrir que o outro não é tão diferente assim, não é tão mais habilitado. Simplesmente ele tem habilidades que são diferentes das suas. Então você começa a ver que você também tem valor, né? E que você tem capacidades que são diferentes da do outro. Na verdade, você volta. Se você se encontra numa situação dessas, você volta numa situação onde você estava daquele tamanho. Exato. Entendeu? Eu faço isso. Eu ganhei um prêmio uma vez numa empresa que tem 79 mil funcionários no mundo inteiro. E eu fui o melhor funcionário da empresa. Né? Aí, se acontece uma coisa dessa, eu volto lá. Eu falo, peraí. Eu sou bom também. Exatamente. Só não é só você. Reconhecer os nossos valores. Entende? Porque geralmente nós temos muita tendência a focar naquilo que é negativo. Verdade? Quando acontece algo conosco que é negativo, pronto, tudo aquilo que a gente tem de bom e de positivo fica anulado. Como se nem existisse. Não, você pega os seus Você só foca na... Então,
uma prateleira cheia de troféus que você ganhou. Exatamente, a gente só foca, porque a nossa capacidade de gravar o negativo é incrível. Quando você pergunta a pessoa qual foi o melhor dia da sua vida, a pessoa não sabe. Agora, quando você pergunta qual foi o pior, assim, a pessoa nem pensa, não precisa nem terminar de falar, a pessoa já sabe. Entende? Porque temos muita tendência a focar no negativo. O negativo ainda está muito, é algo que nos marca muito ainda. A gente ainda, né, perdemos ainda muito tempo focando naquilo que não é bom, nas trevas. Temos que focar mais na luz. Até as plantinhas sabem que tem que se virar para a luz. Você pega uma plantinha, põe no sol, gradativamente ela vai entortando do lado da luz. Então até é da nossa natureza buscar a luz. Mas por que será então que a gente foca tanto na escuridão, né? Naquilo que é ruim, naquilo que é negativo? Fala das nossas fragilidades e da falta do autoconhecimento, da nossa desconexão conosco mesmo, com a natureza, com Deus. Vamos passar para mais um. Atitudes que fortalecem sua autoestima. Então vamos agora passar para o outro lado, né? Vamos ver como, já que nós identificamos um pouquinho da baixa autoestima, e que bom que identificamos que não temos, não é? Então vamos focar um pouquinho em atitudes que podem nos ajudar a fortalecer. Primeira delas, aprender a falar não. Quando temos baixa autoestima, nós temos muita dificuldade de falar não. Por quê? Porque temos medo de nos posicionar. E se eu falar não? O que a pessoa vai pensar de mim? Então eu tenho que estar constantemente falando yes. Alguém assistiu aquele filme Yes Man? É um filme muito engraçado, é uma comédia. Ou seja, temos uma dificuldade muito grande de nos posicionar, de falar não, né? Até Jesus nos ensinou, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então temos que aprender a dizer não, independente do que a pessoa vai pensar ou vai dizer de nós. Né? Temos a coragem de nos posicionar e falar não, não. I'm sorry. Entende? Então, esse seria o primeiro passo, aprender a falar não. E falar não requer coragem. Requer muita coragem para você falar não, né? Requer muita coragem, mas é possível. À medida que você se treina a falar não quando é necessário dizer não, principalmente os pais para os filhos. Se você cria seus filhos falando apenas sim, você não tem ideia de quanto você está dificultando mais tarde a vida do seu filho. Porque, primeiro, a criança não vai conseguir lidar com suas frustrações, porque sempre teve sim na vida. E quando tiver adulto e que começar a ouvir os nãos da vida, vai se frustrar, vai entrar em depressão, vai adoecer. Entende? Então é crucial que as crianças comecem a ouvir não quando é necessário que ele seja dito. Segundo, impor limite às pessoas. Impor limites. Como seria isso? Alguém tem uma ideia de como seria esse impor limite às pessoas? Acho que você tem que ter o seu campo de... a sua privacidade, eu acho que... Eu Volto falando para a por questão. mim, tem que ter seu campo de onde se deixa as pessoas virem ou não. Sim. Acho que volta para a questão do autoconhecimento, né? A partir do momento que você se conhece, você sabe qual é o seu limite, o seu espaço, e aí isso evita com que o outro tome de assalto aquilo que você sabe que é seu. Então, acho que volta para a questão do autoconhecimento. Impor limite às pessoas está diretamente relacionado a saber dizer não. Entende? Você não ser, como que eu posso dizer, você não ser suscetível a tudo aquilo que as pessoas te falam. Ou te falam para fazer, ou te fazem, entendeu? Você tem que ter uma barreira de proteção, entendeu? E as pessoas podem chegar até ali, mas dali você não pode. Porque senão você vai ser facilmente manipulável. Isso fala de manipulação. Saber perguntar e saber responder. Eu não pergunto para ninguém que eu não gosto que pergunte para mim. E se me perguntam, eu não me obrigo a responder. E qual a frequência que pergunta aqui que você não gosta? Não, tem coisas assim, por exemplo, no trabalho que eu faço atualmente, às vezes eu fiz uma viagem, se diz, com um grupo religioso. Aí as senhoras vieram me perguntar se eu era casado. Sim. Eu não tenho obrigação de falar
minha vida privada com eles, eu estava trabalhando com eles. Sim. Aí eu simplesmente desconversei. Sim. Falei assim, não condeno quem é, acho que cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. Sim. Respondi assim, a minha vida é a vida que eu escolhi. Eu escolhi ser solteiro. Não precisei falar da minha vida sexual nem nada pra ela. E não me importaria de falar também, mas eu acho que não era pertinente, eu estava trabalhando ali. Eles eram pessoas que eu estava levando para conhecer o Reino Unido. Sim. Então, eu acho que é uma coisa assim que você não precisa falar. Certo. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa sobre como que seria se impor limite às pessoas? Além do que nós já falamos? É muito importante esse item, porque se a gente não coloca esses limites às pessoas, somos facilmente manipulados. Sofremos bullying, né? Eu costumo brincar e falar que só sofre bullying quem é bullyável. Essa palavra acho que foi eu mesmo que criei. Só sofre bullying quem é bullyável. Mas brincadeiras à parte, é uma verdade. Porque se você não tem em si ali o plugzinho de conexão, a pessoa que não vai conseguir ter acesso a você para te fazer um bullying. Você põe ali um limite. Se você não põe um limite, você é uma presa fácil. Né? Então, em outras palavras, você é bullyado. Você gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que o bom limite é você deixar claro, através do seu comportamento, através das suas palavras, o que você gosta ou não. Sim. E não fazer ao outro o que você não gosta que faça a você. Exatamente. Então, aos poucos, você vai criando o seu espaço, impondo seu limite em várias situações. Não só em forma de perguntas, mas em forma de comportamento. Exatamente. Em forma de comportamento. E às vezes o comportamento fala mais até do que as próprias palavras, né? Muito importante. Terceiro, valorizar suas qualidades. Esse é importantíssimo. Valorizar as suas qualidades. Quais são as suas qualidades? Você sabe? Já fez uma listinha? A gente sabe, nós sabemos os nossos defeitos, né? Todo mundo sabe. Mas quais são as nossas qualidades? Então vamos valorizar as nossas qualidades. Né? Vamos começar a focar, ver o que tem de bom em nós. Quais são as minhas qualidades? Né? Então vamos focar mais nesse aspecto. Porque isso vai nos ajudar. Você vai ver tanta coisa positiva a seu respeito, tantas qualidades que você possui, que vai ficar impressionante. Evitar relacionamentos destrutivos. Veja bem, atitudes que fortalecem a sua autoestima. Evitar relacionamentos destrutivos. Como que seria isso? Como nós evitamos relacionamentos destrutivos? Aliás, o que é um relacionamento destrutivo? Boa pergunta. Pessoas que nos põem embaixo. Como? Pessoas que nos põem embaixo. Pessoas que nos põem para baixo. Será que são as pessoas que nos colocam para baixo? Eu nem diria que nós nos deixamos colocar. Somos nós que nos colocamos. Então eu tenho para mim que evitar relacionamentos destrutivos, ter limites nos relacionamentos. Em qualquer relacionamento, né? Em qualquer, não é só amoroso, em qualquer relacionamento. Homem e mulher, amoroso. Qualquer relacionamento de amigos, relacionamentos profissionais, relacionamentos de qualquer pessoa. Se você não colocar limites, se você não mostrar realmente quem você é, a pessoa não vai em você. Então você tem que se colocar à frente, entendeu? E um relacionamento destrutivo é um relacionamento que te coloca para baixo, é um relacionamento que tem inveja das coisas que você tem, é um relacionamento que a pessoa está sempre ao seu lado quando você está triste, mas nunca está ao seu lado quando você está feliz. Porque a pessoa não gosta de te ver feliz, ela gosta de te ver triste, ela gosta de te ver para baixo para falar, você vai ficar bem, eu vou te ajudar, eu estou aqui do seu lado. Mas quando você está por cima, ela não vai comemorar com você. Isso é minha opinião. Sim. Eu acho um relacionamento destrutivo.
destrutivo. Qualquer tipo de relacionamento, principalmente amizade, tem muito relacionamento destrutivo. Muito bem colocado, bem por aí. Entende? Então a gente tem que identificar, né? A gente tem que identificar quais são as nossas afinidades. O que te faz bem, né? O que te faz bem, né? Todos nós temos aí um radar. E tem pessoas que você chega perto que, nossa senhora, né? Você Não dá nem pra falar. Mas por quê? Deleta. Eu botando deletar. A gente fala isso com todo respeito, a gente tem que saber identificar, né? Bom dia, suas Ajudar quando nós podemos ajudar, mas tem coisas que realmente não funcionam como a gente gostaria, infelizmente. Né? E isso é muito triste quando a gente vê acontecendo dentro da própria casa. Mas né? só um, né, que está falando isso daí, eu vou dar um exemplo, porque eu vivi isso durante quase 10 anos. Sim. Eu trabalhei numa multinacional no Brasil e lá no segundo ano eu fui transferido para um outro departamento e minha chefe era uma mulher. Uhum. Olha, isso não tem nada demais. Trabalhei a vida inteira com A sua chefe era uma mulher. mas o problema é que ela era um ser humano derrotado, né? Uhum. O espírito dela era totalmente sem autoestima, né? E todo dia de manhã chegava para ela, bom dia, passou para você. Eu vi isso durante 8 anos. E qual era a sua resposta? Você não. Pior do que tá, pode ficar. O jeito que vai, a gente continua. Eu levava na esportiva. Mas aí lá pelo 7º ano, aí eu não passava perto dela. Esperava mais tarde, não podia trabalhar. Aquilo começou a minar, né? Começou a minar. Todo dia tá ruim. Falei, puta, eu falei assim, ó, você quer se matar, eu te dou uma arma. Pronto, você já resolve esse problema, já que a vida para você não tem valor. Porque assim, isso daí é uma coisa que te consome. Tudo que é negativo, ele tem um efeito âncora. Ele vai te levando para baixo. Cada dia. Mas por que te leva para baixo? Porque você não se posiciona, entende? Não, mas quando então, você estava um dia, mas como que eu tentava conversar, animar, brincar, falar. Aí quando você tentava ter um diálogo para poder levantar a pessoa, para tirar ela do fundo do poço, ela arranjava um mau problema ainda, para pisar mais ainda. Então, ou seja, ter essa sensibilidade e saber, ok, eu vou fazer a minha parte, mas tem um limite, né? Eu vou tentar. Porque você só pode ajudar a pessoa quando ela quer ser ajudada. Por isso que Jesus, quando ele ia estava próximo a alguém, a pessoa se chegava, a primeira coisa que ele fazia, o que ele perguntava? Não. Quando se aproximava, mesmo que seja um doente de Jesus, qual era a primeira pergunta que Jesus fazia? Você quer ser curado? Ele fazia o que você quer ser curado ou o que tu queres, né? Então, ou seja, se a pessoa não quer ser ajudada, não tem nada que você possa fazer. Não. Né? Porque tem que partir da pessoa, tem que ser de dentro para fora. A gente pode auxiliar, né, de forma indireta, mas se você está estendendo a mão, a pessoa não quer receber a sua mão. A maior verdade é essa, porque eu já lidei com pessoas viciadas. E eu só queria botar essa questão do bom dia, que eu acho interessante. Por muito tempo também eu vivenciei uma situação assim, dava um bom dia para a pessoa, e era uma chefe também, e ela falava, só se for para você. Ou às vezes, não respondia. No início eu me irritava, eu ficava extremamente irritada, ficava triste até. Falava mal. Falava, mas como é que pode um ser humano assim? Você está dando bom dia, amanheceu o dia agora, você dá bom dia, a pessoa não responde, ou responde mal. Só que aí eu aprendi o seguinte, eu dava bom dia para ela, né? Se ela não me responder, o bom dia que eu dava para ela voltava para mim. Então eu tive 2 bons dias, entende? E eu passei a ver a situação dessa forma, aquilo passou a não me incomodar mais. Quando passou a não me incomodar mais, aí ela passou a responder meu bom dia. Aí você brigava com ela porque não tinha de volta 2 dias. Pois é, entende? Então, ou seja, quando aquilo não nos incomoda mais, mostra que nós superamos. Se está incomodando é porque a gente ainda não superou. Você deu bom dia para a pessoa, você deu bom dia para a pessoa. Você emitiu aquela energia, né? Aquela energia de amorosidade. Se a pessoa não soube receber, volta para você, né? Fica ali na sua energia, na sua vibração. E não se incomoda, não faça o seu dia mal porque o outro está com mal. Não, assim, eu acho que a gente tem que entregar o amor. Sim, porque doar. nós somos uma fonte, né? Porque quando a gente doa, o amor não cobra de volta. Pronto. Você deu, a pessoa não recebeu, aquilo Faz fica na volta pra gente. Não é a lei de causa e efeito? Você deu, volta. Bem assim.
Então pensa dessa forma que você vai ver que quando não mais te incomodar, todo mundo vai te dar bom dia. Ter pensamentos positivos. Quando temos baixa autoestima, dificilmente nós mantemos pensamentos positivos. Na maior parte do tempo, os nossos pensamentos são muito negativos. Muito, sobre tudo, né? Tudo. Se está chovendo, meu Deus, que chuva. Se está com sol, meu Deus, que calor. Né? Nunca tá bom. Nunca tá bom. Então, por que nunca tá bom por fora? Porque não tá bom por dentro. Né? Então a gente começa a projetar tudo. E alimentamos, né? Ficamos naquele ciclo vicioso de negatividade. Né? Então alimentamos muito pensamentos negativos quando nós temos baixa autoestima. Próximo. Criar projetos para o futuro. Criar projetos para o futuro. Ter metas. Né? Ter metas. Ter metas nos ajuda a, vamos dizer assim, aumentar a nossa autoestima. Por quê? Porque eu estou me vendo ali lá na frente capaz. Eu estou criando metas. Por exemplo, quero estudar, tá, vou fazer um curso. Então eu estou criando metas. Ou seja, só em criar metas eu já me vejo capaz. Né? Então isso é altamente positivo. A gente vai treinando, vai estimulando a nossa autoestima. Porque se eu estou criando metas, por exemplo, de fazer um curso, eu estou me vendo capaz de realizar aquele curso. Embora eu nem tenha começado ainda, mas eu já estou me vendo ali. Né? Então, é importantíssimo a gente criar metas. Até que horas? Desculpa, eu estou perguntando. Até que horas? Até as 8h15. Ah, tá. Ok. Vamos acelerar. Ter um hobby. Qual é o nosso hobby? O que nós gostamos de fazer? Esse é muito importante para a nossa autoestima. Dançar. Não é coisa simples, dançar, ouvir música, cantar. Não tem coisa melhor do que dançar e cantar. Não Vai ter é? vários, né? Como dizia Chico Xavier, dançar é rezar com as pernas. Olha, cantar é um exercício muito bom para você tentar afastar muito pensamento ruim. Sim, quem canta os males espantam, né? Diz o poeta. Então ter um hobby é... Todos os dias. Isso, faz muito bem. Ter um hobby faz muito bem para nós. Né? Porque você está fazendo uma coisa que você gosta. E quando nós fazemos algo que nós gostamos... Acho que você tentar fazer o que você tem vontade de fazer. Sim, exatamente. Fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Um hobby, aquilo que você gosta. Né? Que te coloca para cima. Pode ser coisa simples. Seja lá o que for. Cantar, eu disse cantar, dançar, né? Ler, estudar. Tudo isso pode ser um hobby também, sabia? Passear, viajar. Né? A gente não pode viver apenas dos hobbies, né? Mas ter hobbies na vida é muito importante. Fazer aquilo que nós gostamos, que nos coloca para cima. Por que é importante para a nossa autoestima ter um hobby? Porque quando você faz aquilo que você gosta, você está alimentando a sua alma de algo que te dá prazer, que te dá alegria. E isso automaticamente vai te colocar lá, vai te colocar para cima. Né? Você vai conseguir ter mais alegria de viver. Você vai sentir um preenchimento muito grande. Mas se você só faz aquilo que não gosta, tem um trabalho que não gosta, não tem nenhum ponto de prazer na sua vida, como que você quer ter autoestima? Não vai ter. Então é uma matemática fácil. Ter hobby, faz aquilo que você gosta, que dá prazer. Cultivar as amizades. Por que cultivar as amizades é importante para a nossa autoestima? Acho que mais ou menos já foi falado, né? Cultivar as amizades para a nossa autoestima é muito importante. Porque são estímulos. Quando você está quase caindo, aí você encontra com um amigo conversa com você e te coloca para cima de novo, te ajuda, né? Te estimula. São estímulos. Estímulos constantes. Ninguém é forte o suficiente para viver sozinho. Quando a gente se isola, quando nós nos isolamos, somos mais fracos. Então, estar sempre rodeado de amigos, com certeza é um ingrediente que fortalece. Acho que é super importante. Sim, principalmente, não sei, em cidades grandes como Londres, já morei em São Paulo, já fiquei um tempo em Nova York, lugares grandes, você tem que ter uma vida social. Se organizar para ter certeza que você tem uma vida social, vendo pessoas.
se Sim. encontrando. Faz parte, a gente tem que ter um equilíbrio, né? A saúde ela é dividida em vários aspectos: saúde social, saúde emocional, saúde profissional, saúde física, saúde espiritual, entende? Então, todas elas têm que estar em equilíbrio. A gente tem que se dedicar um pouquinho em cada uma delas. E a nossa vida social é muito importante. O que ela está mostrando aqui? Não, eu queria falar que eu sou uma pessoa bem social. Sim. Tenho bastante amigos. E o que eu acho interessante é que, às vezes, você não sabe, você não se vê com as qualidades que você tem. Quando você tem um amigo, nem precisa ser um momento que você está passando por dificuldade, né? Às vezes você está conversando com alguém e fala, pô, porque você é assim, sabe? Você faz as coisas dessa maneira e eu acho isso tão legal. Tanto você fala para o seu Exatamente. e te aponta uma pessoa, nossa, verdade, você não nem lembrava. Exatamente. Isso é uma grande verdade, entende? Eu gosto muito daquela frase, tem uma frase de Emmanuel linda sobre essa questão de amizade. Ele fala assim: os laços do afeto são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. Entende? Então, uma amizade vale muito mais do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Ter bons amigos na hora certa pode te evitar grandes dores. Não é? Muitas pessoas já deixaram de fazer grandes besteiras na vida porque naquela hora um amigo ligou, ou um amigo falou alguma coisa que tocou a pessoa, entende? Então, as amizades são valiosíssimas. E você não precisa estar perto das pessoas. Eu saí do Brasil há quase 30 anos. Eu tenho as minhas amizades que eu tinha lá do colégio ainda. Eu volto para o Brasil, eu encontro 30 pessoas, às vezes, de uma vez, para jantar. Mas tem uma coisa importante nessa questão de cultivar amizades. Não basta ter amigos, você tem que ser amigos dos amigos. Porque muitas pessoas têm amigos, mas não são amigos dos amigos. Então é importante cultivar, por isso está lá, cultivar amizades. Seja amigo dos amigos. Né? Não liga só quando você precisa de alguma coisa. Botei todo mundo nessa pílula. Fiz 2 grupos. Todo mundo recebe todo dia uma mensagenzinha de obrigado. Tudo precisa ser cultivado na vida. Né? Então não basta termos muitos amigos se você não é amigo de nenhum. Né? Você tem lá 1000 pessoas no seu Facebook, você é amigo de algum deles? Entende? Então não é quantidade, é qualidade. Dedicação, cultivar. Né? De vez em quando ligar, não só quando está precisando. Né? E tem pessoas que só ligam quando precisam. E se consideram altamente amigos. Vale a pena lembrar dos nossos amigos espirituais. Exatamente, muito bem lembrado. Eles são nossos amigos, tem aquele que está se dedicando mais especificamente à nossa caminhada. É lógico que ele conhece as linhas gerais da caminhada, ele lê nossa ficha constantemente. Isso dá um pouco de medo. Mas ele lê sem julgamento, ainda bem que não julga. Ele é amigo, ele já esteve lá, já esteve aqui, já passou pelas mesmas coisas. Então ele ama, ele compreende, ele é amigo. Então esse é um amigo, quando a gente está naquele momento triste, a ponto de fazer coisas que a gente vai se arrepender, vale a pena a gente lembrar dele. Não precisa ser aquela oração palestra. Exatamente. Né? Basta falar com ele: olha, meu amigo, antes de tiver, por favor, me ajuda, porque eu estou precisando agora. Aí de repente o telefone toca, de repente. E quando a gente está bem, vamos agradecer aí também. Exatamente. Olha. Por isso que eu falei que só liga quando precisa. Você só lembra dele quando você precisa. E na hora que te acontece uma coisa boa, você é capaz de agradecer? Muito obrigada, viu? Não me deixou cair nesse buraco. Um abraço, né? Jéssica abraçar, eu sempre faço isso. Sim. Exatamente. Então, ou seja, ter a gratidão também, né? Sermos gratos. A gratidão é importantíssima. Mas é bem interessante essa questão das amizades. Cultivar amizades é imprescindível. Fazer planos e sonhar. Fazer planos e sonhar. Ter sonhos, ter metas, né? Que já foi falado anteriormente, ter metas. Quais são os nossos planos? Quais são os nossos sonhos? Se a gente não sonha, dificilmente a gente avança, né? Assim, alcançamos grandes coisas. Se você quer, tem até aquela frase, né, tão comum que a gente escuta: se você quer resultados diferentes na sua vida, você tem que fazer coisas diferentes.
E o primeiro passo para fazer coisas diferentes é começar a sonhar. Começar a imaginar. Né? Independente dos comos, né? Como que eu vou fazer? Eu não vou nem sonhar, porque como que eu vou conseguir aquilo? É uma das grandes limitações que a gente tem de fazer qualquer plano ou idealizar qualquer coisa, é porque a gente se preocupa muito com o como. Né? Então, se você está no caminho certo, até o vento vai conspirar a seu favor. Então, não se preocupe com como, sonhe. Sem limites para sonhar, né? Acho que tem até uma música com esse nome. Né? De quem? Fábio Júnior. Então, sonhe sem limites. Porque você está mandando mensagens, você está enviando mensagens para o universo. E vai que algum amiguinho lá perto. E realmente acontece. Não é? Então sonhe, sem limites, né? Não se imponha limites. Porque você não sabe. Né? Sonhar, se você não sonha, você não está plantando sementes. E se você não planta semente, a semente não germina. Se ela germina, ela não cresce. Se ela não cresce, ela não dá frutos. E tem um amigo meu que fala assim, sonha à vontade, sonhar é de graça. Não paga nada, entende? E é tão bom sonhar porque você se vê num outro patamar, né? Você adentra uma outra dimensão, a dimensão das possibilidades. Então você começa a vivenciar aquilo. Aí eu ouvi alguém falando assim, vai ser um lunático. Não é ser lunático, ficar imaginando, viver no mundo das ideias, da imaginação. Não, é sonhar. É ter ideais, né? Ter ideais. Acreditar. Mas os grandes inventores, Sim. eles um dia Sonharam. Exatamente. Eles não, nem sempre os primeiros experimentos, né, deram certo. Exato. A lâmpada menorzinha que a gente conhece, foram 700 lavagens até que, né, conseguiu e não deu certo. E dali foi melhorando. Imagina se eles dissem primeiro, como é que ia ser? Exatamente. Então, a gente tem que sempre estar sonhando, vendo as possibilidades, adaptando, mas nunca parando. Santos Dumont foi dado como lunático várias vezes. Ah, mas E geralmente os que chegaram lá são lunáticos. Eu falo assim com muito respeito a todos eles, né? Que são espíritos de muita luz, que nos ensinaram muito, e principalmente a autoestima. Né? Porque é como que se você... A gente vai entrar na frente do slide. Deixa eu ver se a gente... Já que a gente volta nesse tópico. Quando eu vou achar aqui o slide, a gente fala mais sobre ele. Então, resumindo, fazer atenções, né? O próximo, cuidar de si mesmo. Cuidar de si mesmo. Em todos os aspectos. Né? Físico, mental, emocional, espiritual. Né? Cuidar de você mesmo. Alimentação. Né? Mas principalmente dos pensamentos. Principalmente de como você se vê. Né? Então, cuidar de você em todos os aspectos. Da saúde. Né? Então, se tratar bem, com carinho, com amorosidade. Não deixar que as críticas alheias lhe derrubem. Não deixar que as críticas alheias. Veja as críticas apenas como um ponto de vista diferente do seu. Se veio uma crítica até mim, eu vou analisar, vou olhar por todos os ângulos, vou ver se faz sentido. Que às vezes faz sentido, né? Às vezes faz. Né? E os críticos, na verdade, nos ajudam. Né? Nos ajudam a crescer. Porque às vezes a pessoa está te fazendo uma crítica e está te ajudando a ver um ângulo que você não está conseguindo ver. Então requer muita humildade de nós pegar uma crítica, analisar, ver se ela é útil. Se ela for útil, ótimo, eu vou adotar. Se ela não for útil, eu deixo passar. Simples assim. Não precisa brigar, não precisa xingar, não precisa ficar com raiva da pessoa, porque a pessoa me fez uma crítica. De onde você viu fez uma crítica? Que bom que fez uma crítica, me ajudou a ver uma coisa que eu não estou vendo. Né? Só voltando à questão das amizades, lembrando que amigos não é só aqueles que passam a mão na nossa cabeça. Amigos também são aqueles que de vez em quando puxam a nossa orelha. Né? Então, vamos ter mais flexibilidade para poder analisar as críticas sem melindre. Se uma crítica chegar até você, ouça, silencie, reflita, veja se faz sentido, se é válida. Se for válida, você pede, tenha humildade. Se não for, deixa passar. É muito simples. Né? E assim não se perturba com isso. Aprender com os erros. Então essas são algumas atitudes que fortalecem a sua autoestima. Aprender com os erros. Né? Se você
bem relativo para falar da questão de erros, né? Mas enfim, vamos tentar ver de uma forma mais simples. Se você fez alguma coisa que você considera inapropriada, aprenda com aquela experiência. Eu complementaria. Como? Eu iria complementar a 12. Eu acho que você tem que aprender com os erros e acertos. E os acertos também. Sim. Mas aqui a gente está só dando dicas assim, né? Porque com acertos, né, é uma coisa assim mais lógica, vamos dizer, né? A gente sempre aprende também. Mas aprender com os erros é a nossa grande dificuldade, entendeu? Porque na verdade quando a gente erra, a gente se culpa, ao invés de aprender com aquilo, entendeu? Então por isso que só está ali aprender com os erros. Porque às vezes, aliás, eu tenho para mim que os erros são aqueles que é a metodologia de ensino que mais nos fortalece. Pelo menos na minha vida, todas as experiências que eu já tive que foram marcantes para mim, foram aquelas que doeram. Porque você tem duas fases, né? Quando você vai pelo amor ou pela dor. Sim. Mas a gente gosta de apertar às vezes a tecla sempre. Sim, é repetição. A repetição fixa. Errar uma vez só. Sim. Acho que uma vez só todo mundo pode se permitir errar. Sim. Seja lá no que for. Eu diria o seguinte, eu diria quantas forem necessárias, mas o importante é aprender. Entende? O importante é aprender, porque se você não se permitir, entendeu? Às vezes nós precisamos de mais tempo. Entendeu? Então, às vezes, o importante é aprender. Tipo assim, fazer bolo. E quando aprender, que aquela parte tem sido virada. Eu tentei fazer bolo uma vez, ficou horrível. Horrível. Mas o segundo que eu fiz ficou ótimo. Nunca mais eu aprendi. Então, pronto, você se permitiu. Nunca mais errou? Nunca mais errei. Um bolo que eu fiz sem errado. Vamos ao próximo. Então, resumindo, seria isso. Se ver capaz, né? Ter autoestima requer segurança, que já foi falado, né? Acreditar que você é capaz, mesmo quando há indicações do contrário. Não é? É acreditar na sua possibilidade, acreditar que você é capaz, mesmo quando no externo todas as indicações estejam mostrando o contrário. É você acreditar em você mesmo. Porque às vezes o contrário vem para fortalecer aquilo que está dentro de nós, não é para nos colocar para baixo. E a gente às vezes não entende isso. Né? A gente encontra adversidades, mas na verdade essas adversidades estão fortalecendo a minha vontade. Estão me ajudando a fortalecer aquilo que eu já sei que eu quero fazer. Entende? Então é como se fossem estímulos, combustíveis, me empurrando para fazer aquilo. E o que a gente faz com os desafios? Na maioria das vezes a gente desiste, né? Então, ter essa segurança e acreditar que você é capaz. Né? Jesus nos disse, vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Vocês têm noção da força dessa frase? A gente precisa refletir mais sobre ela. Ter autoestima requer coragem. Ser diferente é um desafio. Era nesse slide que eu tinha que falar, mas eu não me lembro o que era. Era com relação a essa questão de coragem, de ser diferente, de ter opiniões diferentes, né? Então, ou seja, ter autoestima requer coragem por isso, porque na maioria das vezes... É a questão do dizer não. A questão do dizer foi na questão do dizer não. Então, é um desafio, é muito desafiador, né? Porque às vezes você tem que ser capaz de ser diferente, entendeu? De acreditar em você. Então, é muito desafiador. Ter autoestima é ser capaz de superar a si mesmo. Eu adoro essa imagem. Sometimes you just have to pick yourself up and carry yourself. Entende? Ou seja, é onde que nós começamos a entrar na parte da superação. Por que superar a si mesmo? Porque não é os outros que a gente tem que superar. É a nós mesmos. Entende? É quando você olha para dentro de você e fala, nossa, o que eu fiz, né? Meu Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar os caquinhos, né, que sobraram, e recomeçar. Os gomos, né? Entendeu? E superar a si mesmo, superar as suas limitações, entende? De recomeçar, ter essa coragem. E se eu não tenho autoestima, o que eu vou fazer? Vou ficar ali, né, no chão. Eu acho que ter humildade de buscar ajuda. Sim, de buscar ajuda, principalmente. Tem problemas, você vai buscar ajuda. Quantas vezes eu tive problemas? E sempre fui buscar ajuda quando precisei. Exatamente, isso é nosso dever. Se você está passando por uma dificuldade e não consegue lidar com ela,
Eu acho que é o nosso dever, é o maior ato de amorosidade que a gente pode ter. Se você tem um filho, seu filho está doente, você vai negligenciar? Não. Por que você faz isso com você mesmo? Entende? Então, ou seja, por que nós fazemos para os outros e não fazemos para nós mesmos? Você está com dificuldade, com alguma dor, por que você não vai buscar ajuda? Né? Tenta um profissional, se não deu certo, tenta outro, e por aí vai. Mas é seu dever cuidar de você mesmo. Estava nos slides anteriores, cuidar de si. Há muitos anos atrás eu fui fazer até análise. Sim. E você vai buscar, porque eu falei, de repente eu tenho alguma coisa da minha infância, algum problema, melhor fazer análise. Sim. Mas geralmente o que as pessoas fazem? Não buscam ajuda, e quando a coisa está realmente no limite, né, que já somatizou, que já está com uma patologia, aí busca ajuda. A gente pode fazer isso antes. Quando você começa a perceber que algo não está indo bem, que está tendo alguma dificuldade de superar alguma coisa, busque ajuda. E é uma coisa tão simples, não precisa de muito. Vai buscar um profissional, vai ter uma consulta, uns remédios. O meu pai, se possível. Entende? E aquilo se resolve, né? Mas não fique sofrendo. Hoje em dia tem tantos recursos, né? Tantos recursos. Hoje o sofrimento é uma escolha. Aliás, hoje não, mas sempre foi. A dor é um mecanismo de crescimento, mas sofrimento é uma escolha, sabia? E não se isolar. Sim, não se isolar. Tá sempre, somos seres gregários, diz Joana de Ângeles, né? Vivemos em comunidades, assim, como os animais. Se a gente se isola, a gente adoece. Precisamos uns dos outros. Por quê? Porque nós aprendemos uns com os outros. Isso é evolução. Se você se isola, você não ensina, mas também não aprende. Né? Então, estarmos em grupo, vamos crescendo uns com os outros, aprendendo uns com os outros. Né? Ela me ensina, eu ensino. Então, é uma troca. Se eu me isolo, eu não dou, mas também não recebo. Né? Vamos passar rapidinho, que já estamos chegando no final. Aí entramos na superação. Que eu vou ler, né? Que a imagem já mostra. Superação é superar a ação. Né? Eu vou ler rapidamente, então. Superação é uma palavra poderosa. Literalmente é empreender uma superação. Ir além de suas ações ordinárias, de seus hábitos cotidianos. Aprender. Aprender a superar-se, a tomar decisões. São ações vinculadas à experiência do risco, da mudança e transformação pessoal. Ou seja, em outras palavras, resumindo o que está dizendo ali, ir além. Né? Superar. Ir adiante. Né? Saber superar é saber recomeçar. Por mais longa que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. Então, superar é ter essa certeza do porvir. Né? Se eu errei hoje, foi um aprendizado. Amanhã é outro dia, se recomeça. Né? Então, é não ficar simplesmente focado ali naquilo que não funcionou e ir adiante. Né? Superar. Eu separei essa passagem aí do Evangelho de João, porque eu acho ela muito assim, em termos de autoestima, eu acho que é uma das que mais ilustram, né? Quando Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aplicando aqui para nós, para a autoestima, ter bom ânimo, né? E vencer o mundo, não está querendo dizer vencer o mundo externo, vencer o mundo interno. Vencer quem somos, superarmos, né? Então, tem de bom ânimo, né? Olhe para dentro de si e acredite que se você hoje, né, não consegue ainda, continue tentando, né? Você vai conseguir. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo e invariavelmente você vai chegar, mas não desista. Né? Então, Jesus já não nos deixou essa frase aí, já nos estimulando, né? A termos a coragem de ir adiante, de superar, de acreditar, de ter esperança, de ter fé. Né? É uma das frases que eu adoro, na verdade. O maior sentido de nossa encarnação é a conscientização da riqueza de nosso mundo interior. Somos essências divinas em busca da perfeição, cujo caminho é o autodescobrimento. Esse está no livro As Dores da Alma, de Sinédio. As Dores da Alma, de Os Prazeres da Alma. Sim. O remédio, é fantástico. É uma lição de vida, muito lindo. De superação. Sim, de superação. É fantástico. Esse livro é um livro fantástico. Então, ou seja, o que ele fala é que todos nós, a gente às vezes se vê só com essa pontinha do iceberg, né? E a gente se foca muito só naquilo que você consegue ver.
Mas e aquilo que está ali escondido, a sua essência divina, o seu potencial, a sua grandeza espiritual? Né? Então é sempre importante a gente ser capaz de olhar para dentro de nós, né? E buscarmos dentro de nós a nossa essência espiritual. Por isso que a nossa autoestima ainda é baixa, porque nós nos identificamos muito com o nosso eu material, né? Simplesmente com a matéria, com aquilo que nós não somos, né? Porque nós somos seres espirituais. Então, à medida que nós começamos a focar na nossa essência espiritual, a gente vai se fortalecer mais, a nossa estima vai ser alta e não vamos fraquejar diante de qualquer crítica, né? Não teremos limites para sonhar. Vamos conseguir dar o passo além, adiante, crescendo, de bom ânimo, né? Fortes, auxiliando uns aos outros e dando continuidade ao nosso maior potencial, né? A nossa evolução. Entende? Cada dia que passa a gente vai descobrindo cada potencial novo que eu não via antes. Mas essa proposta a gente só vai conseguir com autoestima. Então vamos fortalecer a nossa autoestima. Acho que esse é o último. Deixa eu ver. Ah, tem mais um. Tenha um relacionamento sério com você e aprenda que amor, respeito e valor é a gente que se dá. Gostou? Essa frase é muito linda, eu amo essa frase. Entende? Ter um relacionamento sério com você mesmo. Entende? Um relacionamento amoroso, um relacionamento de amor com você mesmo. Quando você tiver esse amor com você mesmo, tudo que você atrair vai ser semelhante. Não é? Porque você não está projetando ninguém. Então, uma pessoa que tem um pensamento assim, ela tem extrema autoestima. Muito grande. Então, eu deixo para vocês essa frase, com um convite a todos nós de termos um relacionamento amoroso conosco mesmo, descobrir os nossos potenciais, né? A nossa essência divina, a nossa essência espiritual e estarmos cada vez mais com a nossa estima alta. Certo? Muito obrigada. Boa noite a todos. Hoje nós aprendemos um pouquinho mais da lição, né? Vamos nos amar mais. Vamos nos achar mais jovens. Olha aí, ela dizendo, guriazinha. Então, mas é verdade, essa frase aqui, ela é sensacional. Ter um relacionamento sério com você. Quem que tem relacionamento? É difícil nós termos um relacionamento sério com os outros lá de fora, dirá com a gente, porque nós somos muito críticos conosco mesmo. A gente está sempre se colocando numa posição de... se colocando, se deixando os outros nos criticarem e comprando esse pensamento, essa atitude. Não. Vamos nos respeitar dia a dia, vamos ver o nosso valor, mas todos nós somos valorados. E Jesus está aí, ele nos deixou um exemplo. Ele veio simples, tranquilo, numa época que não tinha mídia, não tinha esses aparelhos eletroeletrônicos que tem hoje. E ele deixou a marca dele porque ele sabia do potencial. Ele tinha a autoestima dele no top. Então, que sirva de exemplo para nós. Bem, vou deixar esta frase aqui para nós ficarmos lendo, relendo, gravando ela dentro de nós. Nós agora peço dos trabalhadores já se colocarem para o passo.